Nos últimos tempos, o número de suicídio tem aumentado bastante a nível mundial. Nós temos visto várias situações, vários noticiários de jovens, adolescentes, até mesmo que crianças que chegam a suicidar-se ou mesmo chegam a ter uma iniciativa de tirar a sua própria vida. Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo no seu canal, o Perseguidor do Vento. Neste canal em que nós conversamos diversos assuntos com finalidade última, a melhoria do nosso ser e ao alcance dos nossos objetivos. Eu sou Neves Levi Oliveira, psicólogo, mentor em apoio e crescimento pessoal. E vamos hoje falar sobre um assunto, sinais sobre o suicídio adolescente, e também vamos conversar em poucos minutos com relação à questão que tem a ver com como gerir esses sinais no seio familiar. Nos últimos tempos, o número de suicídio tem aumentado bastante a nível mundial e Moçambique também não tem ficado de fora. Nós temos visto várias situações, vários noticiários de jovens, adolescentes, até mesmo que crianças que chegam a suicidar-se ou mesmo chegam a ter uma iniciativa de levar a vida ou de tirar a sua própria vida. Então nós vamos conversar nesses minutos, neste vídeo, este assunto para juntos estarmos inteirados e cuidarmos da saúde mental dentro do nosso seio familiar. É importante conhecermos os sinais de risco que envolve ou que pode envolver o suicídio adolescente. Por quê? Porque quando nós falamos da fase da adolescência, nós estamos a falar daquela fase que é muito considerada como fase da complicação, como fase da experiência, como fase das mudanças, tanto em torno físico, biológico, também psicológico. É a fase também da construção da identidade. Então acaba sendo fundamental estar muito atento para quem é então responsável, cuidador, pai, encarregado de educação de uma criança. Precisa estar atento, porque nesta fase, além da criança apresentar essas mudanças, ela também enfrenta grandes desafios, e esses desafios precisam ser compreendidos a fim de ajudar esta criança a poder ultrapassar essa fase com êxito para a fase jovem. Então é muito fundamental, e esses sinais também servem para poder observar ainda mais outras situações que podem envolver o desenvolvimento desta criança. A criança não chega a tirar sua vida, ou o adolescente não chega a se suicidar de forma assim repentina. É possível que nós possamos acompanhar alguns sinais até que chegue a essa situação. Um dos primeiros sinais que nós podemos observar neste processo é a mudança comportamental. Então, o primeiro sinal que nós podemos observar na situação de que pode um adolescente ou um jovem, uma criança chegar a pensar a tirar sua própria vida é a mudança comportamental. Então é aquela criança que de repente o seu comportamento muda, os hábitos alimentares mudam, a questão que tem a ver com o apetite acaba mudando. Ali nós encontramos a questão que tem a ver com o sono. Então começamos a ver algum comportamento diferente no contexto daquela criança. Alguma coisa começa a nos chamar a atenção com relação a essa mudança comportamental. E quando isto acontece, nós, depois de falarmos desses sinais, vamos abordar também as formas de como lidar, como ajudar as crianças no contexto familiar para poder permitir que haja um ambiente saudável no contexto psicológico, no contexto emocional. Então é preciso ficar atento à mudança comportamental da criança, a mudança repentina comportamental. A que se deve essa mudança comportamental? Porque a criança já vem crescendo com um determinado nível comportamental, com uma determinada tendência comportamental, e ela de repente muda o seu estilo de vestir, o seu estilo de falar, o seu estilo, seus hábitos alimentares, a questão que tem a ver com a questão de a hora de dormir, a hora de acordar. Então alguma coisa começa a nos chamar a atenção. Então a mudança comportamental
começa a surtir quando certas situações da vida da criança, do adolescente, não está a ocorrer da melhor forma possível, e isso acaba chegando ao nível de ser considerado então um sinal que pode levar à questão que tem a ver com o suicídio. É comum no seio do adolescente ou no contexto dos jovens ouvirmos comentários de desesperança, ouvirmos expressões de desesperança, que pode estar associado à questão que tem a ver com depressão, mas nós conseguimos encontrar em alguns adolescentes este tipo de situações, expressões de desesperança, comentários de pessoas de uma adolescente que não acredita na vida, não acredita no futuro, não acredita na mudança da vida, e ela é alguém negativa, é alguém que está sempre a não conseguir encontrar ou ter esperança diante a situação da vida. E o mais curioso que acontece é que nós estamos a falar de uma fase ainda em desenvolvimento, o que pode ser então muito importante observar este sinal, porque não haveria necessidade de dentro desta fase a adolescente estar desgastada com a vida, estar desgastada com as situações escolares e tudo mais. Então este acaba sendo um sinal que precisa muito ser verificado. Expressões de desesperança. É importante não encontrar na criança, na adolescente, esperança na vida, não encontrar alegria na vida. Isto tem que ser algo que deve ser observado, porque pode constituir um sinal que pode levar até ao final a questão que tem a ver com o suicídio. O terceiro sinal é a questão acadêmica, é a questão escolar. Dizíamos no princípio que a fase da adolescência ela é uma fase de experiência, uma fase de encontro, de autoencontro, mas ao final de tudo nós também encontramos uma situação que pode estar declinado a chegar à fase de levar ou tirar a própria vida, que é mesmo a questão da queda escolar. Era um adolescente que estava a vir muito bem, com notas bastante significativas, e de repente as notas caem, né? O desempenho escolar da criança cai. Isto tem que ser também algo que deve ser observado, tem que ser algo que deve criar, né, curiosidade da parte dos cuidadores, da parte dos encarregados ou pais, para que possam observar a que se deve essa queda, uma vez que também nós precisamos entender que é uma fase de pressão. Sendo uma fase de pressão, a criança pode estar sozinha, pressionada por causa da nova realidade que ela se encontra, que é a queda do aproveitamento pedagógico, e estar numa situação que não vai lidar com ele porque talvez tenha medo do que os pais vão dizer, do que a família vai dizer, e muitas outras circunstâncias que se passam na mente do adolescente, que pode ao final levar à própria vida. Então fica muito importante estar diante dessa circunstância para poder observar o que esteja a acontecer com ela no contexto escolar, porque este pode ser um sinal que pode levar ao suicídio. Por crianças que chegam aos suicídios, nas suas cartas escrevem isso, que eu estava com medo de papai saber que tirei negativa ou não consegui transitar, entre outras variedades, que também está lá a questão escolar. Então é muito fundamental estar diante dessa situação para poder acompanhar e poder ajudar a criança a enxergar de forma positiva a situação que ela está a passar. O quarto ponto é aquela situação em que nós estamos ali, de repente a criança era muito sorridente, era feliz, era alguém extrovertida, de repente já não é. Então aí fica importante estar, né, ciente e estar atento a essa situação e existirem aquelas perguntas: por quê? A mudança repentina de humor, a mudança assim, sem explicação de humor. Ela facilmente está irritada, mas não era alguém que fazia isso. Ela já não consegue estar diante das pessoas para poder conversar, já não consegue encarar a mãe, encarar o pai, não está disponível para poder sorrir, não está disponível para poder fazer algo no meio social. Então essas questões que podem envolver a questão de mudança de humor, é preciso que nós estejamos atentos, é preciso que nós estejamos alerta, porque este pode ser um sinal
e ao final nós podemos chegar a ver uma história ou uma situação de suicídio adolescente. Há necessidade de ser muito cauteloso enquanto estivermos a lidar com adolescente, porque tem muita situação que tem se passado na mente dela, na mente do contexto, na questão que tem a ver com o contexto familiar, contexto escolar, entre outros desafios que ela vai poder ultrapassar. E nós falamos também ao princípio que a questão é a fase das experiências, é a fase da confusão, assim podemos chamar. Também fica aqui um sinal bastante importante, que é o uso de substâncias. Estamos a falar de substâncias psicoativas, né? A questão de drogas, a questão do álcool, entre outras substâncias que o adolescente pode de alguma forma experimentar como sendo auxílio para poder fugir dos problemas emocionais, para poder fugir dos problemas psicológicos, dos problemas da pressão social, da pressão escolar que ela pode vir a estar a ultrapassar. E quando o uso de substância não consegue chegar àquilo que é a finalidade e a coisa começa já a ter contornos diferentes, automaticamente nós conseguimos enxergar, ver situações que as crianças ou os adolescentes, jovens, chegam a tirar sua própria vida. Então é muito importante que os pais também estejam disponíveis para poder enxergar esses sinais. A questão de uso de substância é uma fase, é um sinal muito notório e que ao final acaba chegando aos suicídios. Infelizmente nós temos visto essa situação de uso de substâncias em muitos lugares cá em Moçambique, assim como em outros países que nós temos observado, temos assistido nas televisões, nas redes sociais, como o caso do Brasil, em que jovens adolescentes têm se envolvido no uso de substâncias, uma fuga que os adolescentes, as crianças encontram para poder ter uma saída dos problemas que eles têm enfrentado, problemas psicológicos, emocionais, entre outras circunstâncias que eles não conseguem lidar, e encontram o uso de substância como sendo uma resposta para poder sair desses problemas. Então fica importante para os encarregados, os pais e cuidadores de adolescentes, crianças, ficarem atentos a essa situação, porque ao final nós podemos se deparar com a questão que tem a ver com tirar a própria vida por parte desses adolescentes. Quando a criança passa por situações que têm a ver com estresse emocional, ela desencadeia um sinal, que é a questão a dor física inexplicada, e é resultado do estresse emocional. Então é preciso nós estarmos ali para poder observar. A criança está toda hora a reclamar, está-me a doer a costela, está-me a doer o braço, os dormir, e esse processo vai se deslizando. Nós vamos vendo, né, essas explicações, ou seja, esses pronunciamentos da parte da criança muitas vezes, e isso tem que ser um alerta, tem que ser uma situação que tem que ser intervida, porque provavelmente essa criança está sobrecarregada emocionalmente, provavelmente esta criança está a passar por uma situação de estresse emocional, e isso pode acabar a ter uma decisão de suicídio, e isso precisa ser observado, precisa ser dado conta e estar de alerta para quem cuida ou para quem tem um adolescente em casa, porque nós podemos estar a olhar isso com uma simples queixa da criança, enquanto a criança está a passar por momentos difíceis e precisa de um apoio da parte dos adultos. E o último sinal que nós podemos constatar e mencionar neste processo de suicídio adolescente é a automutilação ou autolesão, que é o comportamento deliberado de a pessoa poder causar danos físicos a si mesmo, como resposta de lidar com a dor intensa que a pessoa sente, tanto dor emocional ou psicológica, qualquer outra situação que a pessoa está ali a passar de forma sofrida, e a resposta que a pessoa encontra para poder lidar com essas dores é mesmo causando dor, danos a si mesmo. Então nós podemos ter exemplos disso, a questão de cortes, a pessoa pode fazer cortes intencionais, o uso de lâminas, pode usar as próprias unhas para poder criar ou trazer ferimentos a si mesmo. Podemos também encontrar a questão de bater-se, né,
cair de forma intencional ou deliberada, assim como também queimar-se. Então é muito fundamental nós estarmos diante disto e podermos enxergar, vermos o que está a acontecer, as mudanças que podem existir na nossa criança, no nosso filho, porque quando chega uma fase em que a criança ou adolescente já não consegue lidar com essa situação de se ferir, de se machucar, de cair, queimar-se ou qualquer outra coisa para poder lidar com os desafios emocionais, as situações psicológicas que a criança está a enfrentar, a única solução que pode vir a existir agora é tirar a sua própria vida. Então nós estamos a tentar dizer que todo este grosso de sinais de risco que nós apresentamos, que são 7 aqui, que são sinais mais vistos ou comuns em adolescentes que chegam a tirar a sua própria vida, é um conjunto que existe entre elas uma ligação. Não é apenas um, nós vamos encontrar 2, 3, 4 numa criança, ou seja, há uma ligação aqui desses sinais. E as causas podem ser variadas, mas é muito importante que esses sinais sejam conhecidos. E para que nós possamos conhecer se este e aquele sinal está ou é visível em nosso filho, na criança que nós estamos a cuidar, é preciso que nós conheçamos o nosso filho. Nós não vamos saber se houve mudança de humor na nossa criança se nós não conhecermos qual é o humor da criança, qual é o humor que a criança está a vir com ele e qual é esse novo que está a entrar. Então nós precisamos conhecer isso para poder saber se existiu alguma mudança ou não. E outra, é muito importante saber que também a maioria das vezes os fatores que fazem com que a criança chegue a tirar sua própria vida, os adolescentes cheguem a tirar sua própria vida, é por questões que têm a ver com falta de percepção familiar. Os seus pais não conseguem perceber os seus filhos, as exigências familiares, a falta de compreensão desta fase por parte daqueles que são seus pais contribui de forma muito profunda na criança chegar a tomar certas decisões que envolvem a questão de tirar sua própria vida. Então, é uma tarefa muito fundamental para quem é pai, para quem é mãe, para quem é cuidador de um adolescente, saber lidar com esta fase, saber lidar com a criança nesta fase. Então, vou passar aqui alguns pontos básicos, mas fundamentais para poder lidar com a família, no seio familiar, para ajudar a criança a não chegar ao nível de tirar sua própria vida, o que nós chamamos de prevenção familiar para evitar o suicídio adolescente. Além de conhecer a questão que tem a ver com os sinais que nós aqui já mencionamos e conhecer a criança com quem você está a viver com ela, outro assunto importante é criar um ambiente de comunicação eficaz, um ambiente que permite que as crianças sejam livres de poder conversar sobre as situações que elas têm vivido dia após dia. É muito importante que o seio familiar seja um seio acolhedor e seja capaz de ouvir a problemática do mais novo, ouvir do mais velho e considerar apoio emocional. As nossas famílias devem ser também capazes de dar apoio emocional aos adolescentes, apoio emocional aos mais novos. É muito importante criar um espaço de empatia e compreender, como dizíamos no outro aspecto, e compreender quando esta situação for apresentada de forma amigável, de forma harmoniosa, de forma familiar, de forma amorosa, para que a criança não se sinta julgada a ponto de, em vez de melhorar este processo, ela também chegar a tirar a própria vida, porque às vezes a nossa forma de como vamos intervir podemos acelerar este processo ou podemos prevenir. Então depende muito de como nós vamos entrar para poder ajudar a lidar com a situação que a criança ou adolescente esteja a passar. O respeito mútuo dentro do contexto familiar também é uma necessidade importante para que nós possamos alcançar a saúde mental eficaz e ao mesmo tempo prevenirmos aquilo que é a questão de suicídio adolescente. As crianças precisam compreender isso, precisam ser ensinadas a criar esse respeito mútuo. Quando a criança entende que precisa respeitar o pai, respeitar o mais novo, o mais velho, também entende que precisa respeitar-se a si mesmo. E outro aspecto
importante para que nós possamos criar um ambiente familiar saudável no contexto psicológico e emocional é a questão que tem a ver com motivação. É preciso que nós tenhamos o privilégio de motivar os nossos filhos diante da situação difícil. É preciso que nós tenhamos o privilégio de trazer para eles esperança diante de uma situação difícil. Há queda no aproveitamento pedagógico, há problemas no seio familiar, mas que nós estejamos ali para poder apoiar a criança a lidar com isso de forma equilibrada. E nós precisamos fazer isso sem que nós trazemos neste local a questão que tem a ver com o julgamento, porque o julgamento pode não ser compreendido da melhor forma possível. Esta fase precisa de um árbitro que esteja disponível para mostrar as balizas da vida, para mostrar da melhor forma possível como deve ser jogado. E nós estamos a dizer que o pai tem que ser liberal? Não, estamos a tentar dizer que esse pai tem que ser alguém com todas as capacidades possíveis de liderança para ajudar a criança a lidar com as situações que vai passar no dia a dia e ter um êxito neste processo de adolescência. No final de tudo, é a questão que tem a ver com a redução de estigma. Infelizmente, muitos de nós não levamos a sério com os problemas, com a questão que tem a ver com os problemas psicológicos, com os problemas emocionais. Mas é muito importante que nós criemos um espaço nas nossas famílias para considerar essas situações. Quando alguém está de mau humor, quando muda de repente do seu humor, algumas situações vão passando, algumas questões que têm a ver com isolamento vão acontecer. Não levarmos isso como se fosse algo banal, alguma coisa sem interesse, que pronto, a criança está a viver e não se dar o tempo de poder observar a fundo. Então, quando nós fazemos isso, automaticamente contribuímos para que aquela criança continue a ver aquela situação e criamos estigma dentro do nosso seio familiar. Então é importante que nós estejamos ali a criar um ambiente para que só entre as crianças compreendam de que quando alguém está a passar por alguma situação precisa ser aproximada, ser conversado para poder ajudar. E também nesse processo de estigma temos que criar um espaço e tempo para poder não só conversar com os nossos filhos, mas também para poder fazer algumas atividades recreativas, sair com a família, para poder ajudar a entender melhor a vida das crianças, para ajudar a ter um ambiente familiar saudável. Sendo condições, seria importante que nós priorizemos acesso à ajuda psicológica. Se nós tivermos um psicólogo disponível, se nós tivermos condições para ter um psicólogo familiar, isso é muito fundamental, é muito importante, porque assim ajudará a lidar com certas situações que poderão existir no seio familiar, principalmente na vida do adolescente, para poder ultrapassar-se. Então essa é uma das formas também que vai ajudar a contribuir a ter um ambiente saudável e a poder lidar com a circunstância dentro do contexto familiar e prevenir o suicídio no seio da vida do adolescente. Chegado a este ponto, nós queremos agradecer imensamente por você estar neste vídeo. Esperamos que este vídeo tenha ajudado. Este é o Janeiro Branco, mas a conscientização e a busca de melhoria da nossa saúde mental não termina em janeiro, é para toda a vida. Nós precisamos que nós tenhamos uma mente saudável, precisamos que tenhamos uma mente equilibrada para podermos lidar com os nossos desafios. Falamos de desafios, falamos da vida e falamos dos sonhos. Que se você é um pai, se você é uma mãe, se você pretende ser pai ou mãe, por favor, não deixe de lado situações que venham a acontecer com seus filhos, nem que sejam pequenas. Leve em consideração, converse com eles e ajude a ultrapassar para poder lidar com as circunstâncias da vida, porque do jeito que nós lidamos com ele, não é da mesma forma como um adolescente, uma criança vai lidar com seus problemas emocionais. E estar sempre atento aos sinais, conhecer o seu filho para poder lhe ajudar a passar por essas situações. Eu sou Neves Levi Oliveira e volto no próximo encontro com um vídeo que também vai te ajudar, vai melhorar a sua vida, vai ajudar você a se tornar melhor e a alcançar aquilo que são os seus objetivos. E termino dizendo para ti
que todo sonhador um dia realiza os seus sonhos, um dia vive os seus sonhos. Que Deus possa te abençoar e até a próxima.